Alô, gente. Vocês devem estar, olhando um ambiente diferente, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que eu estou, Aqui, estamos na casa da comunidade Unidos por Cristo. Isso aí, estamos na nossa casinha, né? Casinha que a gente tem aqui em parceria com a Igreja Unidos por Cristo. Casinha que a gente cuida, casinha que está em recesso, né? Que eu estou aqui cuidando de algumas coisinhas. E hoje eu quero conversar com você. Queria desejar Feliz Natal, né? Não deu para fazer o Feliz Natal porque estava muito ocupado, muita coisa para fazer, né? Tava sem tempo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que é muito sério, super sério. É em relação à questão do nosso psicológico. Como está agora a sua mente? Como está agora o seu coração? Como você está agora? Será que você está legal? Será que você passou um Natal triste? Você passou um Natal feliz? Você passou um Natal numa boa? Você passou as festas muito bem? Será que você realmente conseguiu fazer valer o que quer dizer o Natal? Ou não? Pois é, né? Queria falar com vocês exatamente sobre essa questão por conta aí do que aconteceu com o policial militar. Ele que matou aí a sua esposa e matou também outros colegas de trabalho. Mas antes da gente falar sobre o policial, a gente fazer essa abordagem sobre o policial, eu vou contar para vocês uma história rápida. Vou tentar ser rápido, né? Inclusive. Eu assisti uma novela chamada Amor com Amor se Paga. Eu queria muito ver essa novela. Se falava muito, né, dela por conta de um velhinho chamado Seu Nonô. Seu Nonô, né? Que às vezes eu brinco nas lives, né? Diga assim, Seu Nonô, né? Seu Nonô Correia. Seu Nonô Correia, ele foi interpretado aí pelo nosso queridíssimo Ari Fontoura. E foi realmente assim um dos personagens marcantes da vida dele, né? Da carreira dele, aliás. E era muito engraçado essa situação que o Seu Nonô, ele era um velho pirangueiro. No nosso linguajar, né, seria o avarento, mas na verdade no nosso linguajar é o popular pirangueiro. Seu Nonô, o engraçado é que a novela, ela explicava o porquê que ele era daquele jeito. Essa novela foi escrita por Ivani Ribeiro, uma grande autora de novelas, que fez A Viagem, que fez Mulheres de Areia, que fez vários grandes sucessos da televisão. Entre elas, é essa novela que eu estou contando para vocês. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver, Paulo? O que é que tem a ver Nonô Correia com esse policial? Vocês vão entender, é só prestar atenção, tá? É só prestar atenção. Vamos lá. Então, Seu Nonô, ele cresceu, né? Ele era uma criança, um adolescente, um jovem que não tinha uma vida normal. Ou seja, ele não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha janta, não tinha uma vida como eu e você temos, né? A gente tem roupa, a gente tem sapato, a gente tem casa, a gente tem comida, e ele não tinha. O interessante da novela é que existia essa explicação. Ele sempre fazia uma lembrança do passado e aí a gente entendia o porquê que ele era daquele jeito. Então, existia muitas vezes ele, por exemplo, roubava para comer. Ele roubava para comer. Olha só que coisa. Mas isso é uma novela, Paulo. Não. Novela pode ter certeza que ela é baseada em vida real, sim. Então, a gente descobriu nessa história do Seu Nonô, né, o porquê que ele era rico. E ele se tornou um homem rico pelo seguinte. Deixa eu ver aqui. Poliana Bispo. Bom dia, Poli. Ele se tornou um velho avarento, rico, porque ele casou-se com uma mulher rica. Então, a partir do momento em que ele casou com essa mulher, ele se tornou um homem rico, poderoso na sua cidade. Tanto é que ele era dono de vários imóveis, loja, casa, apartamento. Ele mandava na cidade praticamente. Ele era o homem mais rico. E ele era sempre aquela pessoa chata, avarenta,
Ele era muito arrogante muitas vezes, né? Ele pensava. O engraçado é que ele tinha cadeado no armário, na geladeira, em tudo que fosse lugar. E tinha um tesouro secreto. Então ninguém sabia o quanto que ele tinha. Ninguém sabia. Então o que acontecia ali? Né? Por que eu estou fazendo esse arrodeio todo? Vou ter que contar uma história para que vocês entendam para chegar onde eu quero. Por quê? Muitas vezes acontece que existem pessoas que têm comportamentos estranhos em relação à sociedade. Você vê, por exemplo, por que eu falei em Seu Nonô? Seu Nonô foi um personagem que eu morri de rir com ele, né? Com as ignorâncias, com as palhaçadas dele. E o engraçado de uma coisa, quem conseguiu quebrantar o coração de Seu Nonô foi uma criança. Uma criança que era adotada pela tia, a tia não gostava dele, então ele conheceu o Seu Nonô, ficou morando com ele porque descobriu o segredo do Seu Nonô. O segredo do Seu Nonô era justamente a riqueza que ele tinha. Tudo que ele tinha da esposa e que tinha também do que ele confiscava das pessoas lá que moravam nos seus imóveis. Tá dando para entender o raciocínio? Por que eu falei agora em Seu Nonô? Terminou a história. O Seu Nonô era tão pirangueiro, tão preguiçoso, que ele acabou casando com a empregada para justamente economizar até o serviço doméstico. Eu ri demais com o Seu Nonô. Pense. E pude realizar meu sonho de poder assistir essa novela, né? Assistir ela completa no Viva. E quem quiser assistir, né, ver uns trechinhos aí, tem no YouTube também, tem muitas cenas boas dessa história. Agora sim eu quero chegar no policial, porque aí eu comecei a falar para vocês sobre o comportamento de um personagem de novela. Um personagem de novela, que inclusive é interessante. Deixa eu ver aqui quem entrou. O Wilson. Ó, gente, eu tenho que fazer assim, ó. Aí você vê minhas pregas todinha aqui da testa. Wilson, bem-vindo, tá? Então, por que eu expliquei essa história do Seu Nonô? Porque essa situação desse policial, muita gente até, inclusive um psicólogo, que falou numa reportagem para a Folha de Pernambuco, ele disse logo assim, né? Não, esse policial é desequilibrado, ele cometeu um feminicídio. Para a sociedade, infelizmente, aconteceu um feminicídio. Ele matou a esposa. Tanto é que o interessante de toda essa história, eu poderia até ter falado no momento que aconteceu o fato, mas é aquela coisa, assim que eu descobri o que tinha acontecido, eu achei muito estranho, então não quis falar logo de cara. Inclusive eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa coisa do psicológico, porque eu passei por momentos difíceis e às vezes passo. E existe também situações em que o meu pai morreu de depressão. O meu pai. Meu pai teve depressão 3 vezes. Meu pai já pensou matar minha mãe, meu pai já pensou tirar a própria vida, meu pai já pensou fazer muita merda, vamos falar no popular. Então, eu tenho essa preocupação. A minha avó também morreu de Alzheimer e é algo que é muito, muito pesado. A nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso emocional é algo que a gente deve tomar muito cuidado. Então eu comecei a ver o que tinha, né, sido publicado depois do acontecido, né? Imagina o que é que os caras da imprensa falaram, né? O assassino usou a fada para matar, que não sei o quê. Mas na verdade, aquele policial, ele estava precisando de apoio psicológico. Deixa eu ver aqui quem chegou. Equipe Resgate Vida, um abraço aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo tudo bem? Eu estou fazendo com dados móveis aqui, viu? Meu bem, é que eu não estou em casa hoje, né? Não estou em casa, estou fazendo essa live aqui na casa da comunidade para falar com vocês hoje sobre uma questão seríssima que é o nosso psicológico. Vamos cuidar da nossa cabecinha, vamos cuidar da nossa cabecinha, vamos cuidar do nosso eu, da nossa alma, do nosso espírito. Não vamos deixar que o mal ele domine as nossas vidas, que o mal ele possa estar aí, ó, rondando, né, nos perturbando. Eu não estou falando em questão de igreja ou de religião, não.
Eu estou falando na questão aqui, tá? Isso é independente de crença religiosa. O nosso psicológico precisa ser tratado. O nosso psicológico ele precisa ser sempre, né, trabalhado. Eu não posso estar guardando raiva, eu não posso estar guardando mágoa de ninguém. Eu não posso estar sendo prejudicado na minha vida, sendo prejudicado no meu trabalho por conta de pessoas ignorantes, de pessoas que se aproveitam da sua fraqueza para lhe humilhar, para tirar onda com a sua cara, para lhe isolar. Eu já contei algumas vezes, ó, aqui, gente, aqui é muito barulho que eu tô na avenida principal do Alto Zé Bonifácio, viu? Então vocês vão escutar barulho de carro, caminhão, ambulância, é uma loucura aqui. Então, eu já falei para vocês algumas vezes que eu trabalhei isolado. Tinha um grupo e as pessoas achavam que eu deveria ficar isolado, né? Deixa eu ver aqui quem entrou. Novo Olhar, o pessoal aí do Novo Olhar, um abraço também para vocês. Então, eu fiquei isolado e fiquei pensando, eu digo, puxa, peraí, eu não me esqueço da rave, né? Não me esqueço da rave. A rave foi um momentaço assim na minha vida. Se alguém me perguntar um dia qual foi o momento mais marcante na sua vida, foi ter trabalhado na rave lá em Garaçu. Essa rave ela foi muito marcante, porque ali eu pude lidar com pessoas que estavam sob efeito de drogas. E para completar, né, muita gente nervosa, né? A droga, a bebida, as coisas que eles estavam usando ali, consumindo, estava mexendo muito com o psicológico. E tinha gente pedindo remédio, tinha gente dizendo que ia morrer, tinha gente falando um monte de coisa. Então ali, quando exatamente, gente, eu fiquei na ambulância. Então eu fiquei num momento estrategíssimo do evento, que era exatamente ali, lidar com as pessoas. Então se aquela pessoa que pensou que ia me deixar isolado, ia me deixar triste, ia me deixar depressivo, pelo contrário, ela não sabe o favor que ela me fez. Ela não sabe o bem que ela me fez de poder ter tratado ali de tantas pessoas em um tempo recorde. Como eu já falei para vocês também, numa outra ocasião, né, que eu trabalhei em Apipucos, onde eu pude ajudar um rapaz que estava com depressão e síndrome do pânico. E, enfim, eu tenho essa sina, né, de pegar gente assim, né, que está abalada psicologicamente. O engraçado é que eu tenho que manter minha força, eu tenho que me manter, né, como se diz assim, sem sair do salto. Porque muitas vezes eu preciso de uma ajuda. O que acontece com esse rapaz, né, que infelizmente se matou, ele precisava de ajuda. Eu vi relatos dele no Diário de Pernambuco, falando, né, que ele era humilhado, que ele era tratado como um idiota, tratado como um besta, tratado como se fosse uma criançona. Qual a criação? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Qual a criação que você teve? Será que você foi criado na rua? Você foi criado independente? Será que você foi criado filhinho da mamãe? Não me toque. Ai, que minha mãe, que não sei o que. Será que você foi criado como o nerd? Será que você foi criado como o moleque? Tem gente que às vezes, com o passar do tempo, vai tendo que reconhecer o que é de verdade a vida. Eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. Eu sou um desses caras. Eu fui criado como fosse um coitadinho, né? Eu fui o coitadinho da família, porque eu tive hepatite quando eu era pequeno, e essa hepatite ia me prejudicar, né? Eu não podia pegar peso, eu não podia correr, eu não podia fazer nada. Com o passar dos anos, foi que eu vim descobrir o que era realmente essa hepatite que eu tive. E não era quase nada praticamente. Essa hepatite que eu tive, ela era autoimune, que era exatamente a hepatite A. Então quer dizer, eu não precisava me preocupar.
Veja só como são as coisas, né? E isso tudo eu não podia praticar atividade física, eu não podia fazer quase nada. Com o passar dos anos, que eu vim descobrindo é que eu pude realmente, né, me soltar, eu pude realmente viver. E é algo muito interessante quando a gente fala nisso, porque a cabeça das pessoas, eu acho interessante, tem um ditado que diz assim, que coração é terra que ninguém anda. E realmente é. Porque você já imaginou, por exemplo, uma criança que ela é criada presa, isolada, sozinha, em que as mães, os pais dizem assim, não, olha, eu não quero você. Eu só me lembro, olha, quando eu assisto Chaves, quando eu vejo Chaves, eu só me lembro do Kiko. O Kiko sou eu. Eu sou o Kiko. Eu me vejo no Kiko. A minha mãe sempre me dizia, meu filho, não brinque com esse povo que não sei o que. E minha avó dizia, vá brincar com os meninos. Vá brincar com os meninos. Faça o que você tem que fazer, meu filho. Minha mãe, ela me blindava enquanto minha avó me soltava. Veja que coisa engraçada, né? E hoje em dia, até hoje, aliás, eu sinto esse peso de certas coisas na vida que eu não vi, que eu não vivi. Você pode dizer assim, Paulo, seria igual a pessoa que está no evangelho e de repente ela se desvia porque ela quer viver as coisas do mundo. Quase isso. É quase isso. Mas eu pude ver como é o mundo na própria realidade. Por exemplo, eu hoje não tenho mais medo da madrugada, da noite. Por quê? Eu trabalhava numa rádio em que eu largava depois da meia-noite e tinha que vir para casa. Muitas vezes eu chegava em casa 1h, 2h da manhã. E tinha que chegar em casa. Eu poderia ficar lá, só vim de manhã cedo, quando amanhecesse, quando pegasse o primeiro carro, mas não. Eu tinha que encarar aquilo ali. Muitas vezes eu chegava em casa chorando. Eu chegava em casa pensando, eu digo, puxa, meu Deus do céu, eu estou passando por isso aqui, por quê? E olha que eu saía da Avenida Presidente Kennedy, uma das consideradas mais perigosas, onde existia a Rádio Tamandaré. Então, era algo que foi quando eu conheci a questão do vencer o medo. Muitas vezes alguém pode chegar e dizer assim, mas Paulo, você tem medo de quê? Eu hoje praticamente não tenho mais medo de nada. Se alguém chegasse para mim e dissesse, eita, vai chegar um cara aí, vai te assaltar, vai te matar, vai te dar um tiro, tá, dê. Mas aí o que acontece na situação desse policial é que exatamente deu para notar que ele era uma pessoa que precisava de um apoio psicológico. Quando a gente fala de um psicólogo, e muitas vezes tem gente que diz assim, não, psiquiatra, isso é coisa de doido, eu não sou doido. Existe até o Setembro Amarelo, né? Que se fala aí da questão do suicídio. Por que algumas pessoas elas se suicidam? Por que as pessoas se matam? Por que será? O que leva uma pessoa a chegar num estágio que esse rapaz chegou? É isso que a gente não entende, né? É isso que às vezes você até que está assistindo a live agora, ou que você vai ver gravado depois, que vai ver também no YouTube e no Facebook, você pode dizer assim, ele está errado em ter matado a esposa e ter matado os colegas de trabalho. Você sabe o que é? Desculpa, tá, gente? Eu tenho que dar uma olhada na garganta. Você sabe o que é se sentir isolado, se sentir sozinho? Você sabe o que é você de repente ter passado uma vida inteira sendo tratado como uma pessoa anormal? É isso que acontece. E foi isso que eu notei com o que foi publicado na imprensa.
Realmente eu achei muito importante o trabalho feito pelo Diário de Pernambuco de ter realmente colocado a análise do que aconteceu com ele. Não foi qualquer coisa. Assim que eu soube da história, que eu vi nas redes sociais, que ele tinha matado a mulher e tinha matado outras pessoas, eu já achei estranho ali. Eu digo, meu Deus do céu, deve ter acontecido o que eu estou pensando. E realmente aconteceu. Você já imaginou, por exemplo, você trabalhar com uma pessoa e ela ficar o tempo todo te importunando, ela ficar o tempo todo te dizendo assim: ah, você é um incompetente, você é um burro, você é isso, você é aquilo, você não serve pra nada, você vai sair daqui, eu vou botar em você, né? Tem gente que abre a boca pra dizer isso. Tem gente que se acha no direito de dizer isso e não sabe ela que está totalmente errada. No ambiente de trabalho deve existir uma coisa chamada respeito. No ambiente de trabalho deve existir uma coisa chamada ética, que inclusive eu prego muito sobre isso. Eu falo dessa importância que a gente deve trabalhar com respeito ao seu colega. Ah, ele pode ser doido, abestalhado, tarado, ele pode ser lá o que for. Mas é um ser humano. Aí eu pergunto pra você: você gostaria de ser tratado assim? Você que gosta de humilhar, você gostaria de ser tratado desse jeito? De chegar um dia e receber tudo o que você fez de volta? Você gostaria disso? É engraçado, né, que as pessoas hoje têm aquela coisa, né? Tem as feministas, tem o movimento negro, tem o movimento LGBT, tem o movimento não sei o quê, tem o movimento disso, o movimento daquilo. Não, nós exigimos que a sociedade nos respeite. É tão lindo, né? Esse ativismo social, né? É muito lindo isso. Ah, porque nós vamos invadir um supermercado, porque nós passamos fome e existe aí, ó, tanta comida e nós não temos acesso nem a um grão de feijão. É muito lindo isso, né? Mas e as pessoas assim como esse policial que passam por uma prisão, que passam por um momento aqui, ó, encarcerado socialmente. Eu não estou falando da pessoa que está no presídio. Eu estou falando da pessoa que está aqui, ó, isolada psicologicamente. Aquela pessoa que passa por humilhação, aquela pessoa que passa por vexames, aquela pessoa que é humilhada por às vezes uma coisa tão pequena. Uma pessoa que se aproveita da outra por algo que ela tem ou não tem. Isso é muito triste. Imagine você o que esse policial estava precisando. Inclusive é uma coisa também, uma coincidência muito grande, saber que a esposa dele, ela tinha escrito um artigo para um informe da polícia falando justamente sobre essa questão do psicológico. Aí eu te pergunto agora, existe alguma diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Eu vou dizer pelo meu pai. Meu pai era tratado por um psicólogo. Ele caiu. Nosso vídeo... Deixa eu ver aqui, ele foi pausado.